Bom, então, dando sequência ao exercício, agora nós vamos trabalhar quebra de nível, aqui, que vai ser condição, condição. Condição contador é mais ou menos parecido com o que a gente viu. Vai ter um lado de repetição que é condição e outro dentro dele contador, certo? Inverso do que a gente tinha visto, ok? Vamos lá, então. Bom, vamos pegar um enunciado aqui. Uma determinada empresa em fase de organização deseja fazer levantamentos do montante gasto com a folha de pagamento. O resultado desse levantamento deverá conter os seguintes dados: qual o total da folha de pagamento entre todos os funcionários da empresa? Qual o total da folha de pagamento em cada setor da empresa? Qual o valor do salário do funcionário melhor remunerado de cada setor? Faça um algoritmo que seja capaz de fazer esse levantamento, sabendo que os dados estão organizados da seguinte forma: cada setor possui um número inteiro positivo para a sua identificação. Todos os salários individuais dos funcionários estão separados por setor. Para cada setor existe uma planilha contendo o número de identificação do setor e os ganhos salariais de cada um dos funcionários que o compõem, né? Então, como qualquer enunciado, a gente tem que entender o que que a gente tem e o que a gente está buscando, né? Como é que a gente chama? Para identificar isso? Como é que a gente faz para identificar o que a gente tem e o que a gente está buscando? Argumento de entrada, argumento de saída. O que acontece se não colocar argumento de entrada, argumento de saída? Perde ponto. É, literalmente. Então, o que que é argumento de entrada nessa questão? Tem que acionar o modo emoção, né? Tem problema. Hã? Quem que seria argumento de entrada nessa questão? Vamos acionar o modo emoção. Vamos lá. Não tem jeito. Agora é 19h25. Não, 25. Vamos começar daqui ou começar de lá? Começar daqui? Ah, tá. Tem 25 aqui? Não tem? Vai voltar aqui então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Olha que chute, hein? Ó, quase que volta aqui, hein? Não falei? É, tudo bem. Oi? Quais são os argumentos de entrada nessa questão? É Richard? É isso? É Richard? Poxa vida. Acertei até o nome, olha só. Então vamos lá, Richard. Vou ler de novo a questão, hein? Vamos lá. Uma determinada empresa em fase de organização deseja fazer levantamento do montante gasto com a folha de pagamento. O resultado desse levantamento deverá conter os seguintes dados: qual o total da folha de pagamento entre todos os funcionários da empresa? Qual o total da folha de pagamento em cada setor? Qual o valor do salário do funcionário melhor remunerado em cada setor? Faça um algoritmo que seja capaz de fazer esses levantamentos, sabendo que os dados estão organizados da seguinte forma:
Cada setor possui um número inteiro positivo para sua identificação. Todos os salários individuais dos funcionários estão separados por setor. Para cada setor existe uma planilha contendo o número de identificação do setor e os ganhos salariais de cada um dos funcionários que o compõem. Pergunta: argumento de entrada nessa questão. Vai lá. Ah, tá, desculpa. Tranquilo. Saúde. Os colegas universitários aí em volta aí podem ajudar? Ah, não. Não tem problema. Vai lá. Diga. Argumento de entrada. Não, não. Tem que falar exatamente o que que é. Não é. Tem que falar o que que é o argumento de entrada. Hum. Não, então, o que que é argumento de entrada? Setor. O que mais? Oi? Então, nosso argumento de entrada é setor e o quê? Ah, e argumento de saída? Poxa vida. Não dá para aumentar mais do que isso. Tá no portal também já. Como é que é? Ah, que mais? Que mais? Oi? O salário do funcionário melhor remunerado.
Todo mundo concorda aí com o colega? Vocês aí concordam? Ah, tá. Tá claro ali o que que é? Então, argumento de entrada é o setor e o salário, né? Vamos ilustrar, né? Lá diz que vai ter uma planilha contendo o setor, vamos dizer lá que seja o setor 101, e vai ter os salários dos funcionários. Então, vamos dizer lá, diga um salário, Antônio, 5.000. Diga um salário, Brenda, 2.000. Diga uma, Augusto, 6. Então, esse seria o setor um. Vou dizer que eu tenho lá, são várias planilhas. Então, vou ter um setor 211. Ele diz que dá um número inteiro para identificar o setor, né? É, diga um salário, 5.500. Diga um salário, 8, 7. Então, vamos dizer que isso aqui seria um segundo setor. Ah, Josué, diga um salário, hein? Pode. Oi? Poxa. Igor, né? É Igor? Iago, perdão. 1.000. Ah, 10.000. Tá bom assim? Três setores? Transmite a ideia do que diz o enunciado? Transmite ou não? Baseado no enunciado, dá para entender isso aqui? Tá. Então, vamos lá. Então, o argumento de entrada seria o setor, que seria esse código, e seria os salários. Aqui que tem, certo? A questão é de quebra de nível. E aqui nós estamos colocando que é condição. Isso significa que eu tenho que ter flag. Que flag seria aqui? Quantos flags eu vou precisar ter? Ele sabe quantos setores tem? Não, não diz na questão que são. Diz que é uma empresa em fase de organização, mas não diz quantos setores tem. Diz. Eu coloquei três, mas poderia ser mais. Não é isso? Diz quantos funcionários tem em cada setor? Não. Eu coloquei três em cada um, mas poderia ser diferente? Poderia, certo? Então, o que acontece? O que que é o flag que eu vou ter? Eu tenho a questão do flag que eu vou ter com relação a setor, não é isso? O que que eu poderia colocar como flag aqui para indicar que é? Oi? Você tem que falar para fora. Eu tenho que ouvir. Se eu não ouvir, não adianta. Zero. Então, zero pode ser um flag para setor. Então, o último setor vai ter o código do setor igual a zero. Vai dizer que acabou. E para cada salário, o quê? Fala, Henrique. Oi?
Não, mas é que ali eu coloquei 3 e 3, mas poderia ser 10, 15 setores, certo? Oi? O quê? O salário? Pode ser? É, pode. Tem um negócio chamado trabalho voluntário. É. O cara só não pode pagar para trabalhar, mas em princípio ele pode ter um trabalho voluntário. É muito importante ser um trabalho voluntário, tá? Tá, poderia ser o flag do salário igual a zero? Não. Então, o que acontece? Aqui eu vou ter, então, int setor, né? É, vou ter lá, colocar double, né? Double salário. Vou colocar folha. E folha eu vou dizer que recebe zero. Eu coloquei folha 7 ali. Vou colocar folha EMP. O que que indica folha EMP? O termo folha é usado no meio comercial para identificar o total que a empresa paga em salários. Folha de pagamento, certo? Tranquilo? Aí o que acontece? Vou dizer que o total da empresa é zero, né? Eu tenho folha, que ele pede é folha, o que que é mesmo, Richard? Esse outro folha o quê? Vamos prestar atenção, olha só. Ah, deixar esse celular meio de lado, vamos prestar um pouquinho de atenção na aula. É a folha do setor, que ele pede total pago na folha de pagamento em cada setor. E que eu vou dizer também que é zero, certo? E o que que é esse último? A questão pede funcionário melhor remunerado. O valor do salário do funcionário melhor remunerado. Não pede quem que é o funcionário, ele pede qual o valor do funcionário melhor remunerado em cada setor. Não é isso? E pode ser? O que que significa Marajá? Não faz ideia. Ah, existe um termo que foi popularizado no Brasil porque tinha funcionários públicos que ganhavam um salário alto e que não trabalhavam. E aí esse termo foi colocado como Marajá. Marajá é o quê? É no Oriente que tem muitas riquezas, certo? E eu posso dizer que o funcionário melhor remunerado de cada setor pode ser o Marajá? Pelo menos fica diferente, né? Acho que vocês vão lembrar disso, né? Assim como a empresa cara de pau, né? Duvido que alguém vai esquecer, né? Certo? Então, ele pede um valor de salário, qual que é o maior? Como não pode, o funcionário não pode ficar devendo, então o menor salário é zero. Faz sentido? Beleza. Bom, então eu tenho que vir aqui e usar, declarei as variáveis, certo? Tem que fazer o quê? Tenho que fechar os dois laços de repetição. Os dois laços são da forma condição, ou seja, eu tenho que ter que é que eu tenho, que caracteriza uma estrutura de repetição condição?
Então, for caracteriza a estrutura condição? Não. É o quê? While. Então, eu vou ter que ter o quê? Eu vou vir aqui e vou ter que ter um while. While, uma dada condição. A condição vai ser quem? Então, o que que vai ser? Oi? Setor enquanto setor for diferente de zero, né? Mas quanto vale setor? Oi? Tem que colocar o scanf antes. Scanf o quê? Por cento o quê? De, daí, setor. E aonde mais tem que colocar? Tem que colocar em outro lugar, sempre, tem? No final. Então, tem que colocar esse cara também aqui no final. Ixi. Aqui. Bom, isso aqui é o laço mais externo, certo? Aqui dentro eu vou ter que ter um novo laço de repetição. O que é que eu vou ter que ter aqui dentro? É condição, condição, não é isso? Que outro laço eu vou ter que ter aqui dentro? Outro while. Esse while vai ser em função de quem? Vamos voltar ao modo emoção, né? Vai lá, Richard. Ué, eu nem falei o que eu quero. Só porque você não está prestando atenção? De novo? Que dia que é teu aniversário, Richard? Hã? 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É. Hã? Sim. Por que não? O while aqui vai ser em função de quem? Esse aqui de fora, aqui estão os dados. É em função do setor. O mais interno vai ser em função de quem? Condição, condição. Mas olha os dados. Quantos dados nós temos como argumento de entrada? Quantos dados de argumento de entrada nós temos? Então, provavelmente, se não é um já foi, não foi? Então restou quem? Então, meu flag aqui vai ser o quê? Salário o quê? Olha os dados. Hã? Qual que é a informação que diz que para? Olha lá a informação. Oi? Quase. Diferente de zero. E daí, para isso, eu preciso do quê? Vixe, não vai dar. Estou gravando. Tá bom. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho valor de salário? Como é que eu faço para ter? Aonde? Antes do while. Scanf. E aqui é o quê? Oi? Não. Não.
É double, né? Eu vou ler quem? Oi? Ah, eu preciso ter esse cara em mais algum lugar. Onde que eu tenho que ter? Então, eu preciso ter esse mesmo cara aqui embaixo. Oi? Ah, é, quando eles inventaram o double, que foi bem depois do float, que foi depois do int, eles ficaram. Double indica doble. Doble o quê? É o float grande. Então, isso é uma outra conversa. Tranquilo? Tem as coisas que é para aceitar, não é para. Né? Porque aconteceu ao longo da história, certo? Vamos usar e tá bom, né? Nem sempre tem uma explicação muito, muito bonita, mas vai lá. É o recurso técnico alternativo, vamos dizer assim, né? Ok? Então, é condição, condição, certo? Eu tenho que ter uma estrutura de repetição mais externa e tenho que ter uma estrutura de repetição mais interna, certo? Os anteriores que a gente viu tinha for com for. Depois a gente viu for com while, certo? Agora nós temos while com while, certo? Aqui os valores estão colocando três setores e três. Mas aqui, ó, por exemplo, eu poderia ter lá 1.512, por exemplo, como salário mínimo, certo? Para não dizer que tem que ser 3 e 3. Vamos dizer lá, 2.500. E, e aqui, por exemplo, eu poderia ter só um valor aqui, ó. Poderia ter só esse cara aqui, por exemplo, certo? Assim, ok? Então, a quantidade de salários é variada, conforme diz o enunciado. A quantidade de setores também é variada. Eu coloquei três, mas poderia ser mais, poderia ser menos, certo? Senhores aí estão prestando atenção, né? Eu posso chamar vocês a qualquer momento, tá tudo certo, né? Que bom. É só para confirmar, né? Então, vamos dizer assim, quanto que daria aqui, Vinícius? Total total desse setor aqui, por exemplo. 14.512. Ração? Quanto que daria nesse aqui? Ô, Mohamed, teve que soprar, Mohamed. Ah, tá. É Jonathan, né? É isso? É Jonathan? Não, é. Hã? Aí ele é Victor? E você é Jonathan? Ah, tá. Então vai Jonathan mesmo. Quanto que dá aqui? Hã? 100.000. E quanto que dá o total da empresa, então, Victor? Beleza. Então, o que pede? Primeiro, o total do setor. Vai ter que ser esses valores aqui. Faz sentido? Total da empresa. Vai dar esse valor aqui, né? E o funcionário melhor remunerado aqui seria quanto que daria? Vamos pegar Pedro?
É Pedro, né? Não. O de trás, de vermelho, né? É Pedro, não é? É. Quanto que dá o salário, o valor do salário do funcionário melhor remunerado aqui, Pedro? Gabriel, né? Quanto que dá aqui, Gabriel? Oi? Ah, Ayla? É isso? Hã? É, difícil isso, né? Beleza. Dá para entender que é isso aqui que precisa fazer na questão? Vocês observaram que eu chutei valores aqui para fazer representação, certo? Fica mais fácil de entender quando tem que resolver uma questão você tendo valores? Fica, né? Então, talvez esse seja um caminho que talvez vocês devam utilizar na hora que vai resolver as questões, certo? Faz sentido? Tá, vamos seguir. Então, o que acontece? Defini as variáveis, vim aqui, li o setor, li o salário. Então, aqui ele pede, eu tenho que fazer o quê? Eu li o salário. Aí, o que que eu tenho que fazer aqui, então? Eu tenho que calcular o total da folha da empresa, tenho que calcular a folha do setor e tenho que encontrar o valor do salário melhor remunerado, certo? Se eu tiver o total do setor, como é que vocês fizeram a conta aqui para encontrar aqui o total da empresa? Oi? Somou o total dos setores. Fica mais fácil. Então, talvez essa é uma lógica que deve ser usada, certo? Como é que faz então? Como é que eu tenho aqui? Eu achei o salário, já li o salário. E agora? O que que eu vou fazer? Tem que achar uma emoção. Não tem jeito hoje, né? Qual que é seu dia de aniversário? 10. Ai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha, Flávio. Flávio, é isso? Eu acho que eu tô começando a lembrar do nome de vocês. É. Daí, claro, o que que a gente tem que fazer aqui então? O que que nós fizemos aqui embaixo, aqui? Mas esse total aqui é o quê? É total do quê? Do quê? Do quê? Ah, então aqui talvez a gente tenha que fazer o quê? E daí como é que a gente faz isso? Ótimo. Mais especificamente em termos de código, pode me dizer, por favor? É. O Flávio, você pode pedir ajuda aos universitários, né? Ué, eu tô mentindo? Não. Ah, o Richard tá garantindo que não seja chamar de novo, né? Ah, Richard.
É. Então, folha, setor, recebe, salário. Não. Eu só li um até agora, né? A hora que eu ler o próximo, eu vou somar ele. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que acumular ele. Como é que eu faço para acumular ele? É, eu tenho que acumular os salários, né? A folha de setor começou com quanto? Com zero. Eu tenho que acumular o valor do salário que eu li. Como é que eu acumulo o valor? A hora que eu li o próximo salário, se eu colocar folha setor recebe salário, ele vai manter, vai ter o último salário, certo? Mas para mim não é o último salário que interessa. Me interessa o quê? Somar, acumular todos eles, não é? E como é que eu faço para acumular todos eles? Oi? Fala lá, Mohamed. Vai lá. Mais folha salário. Na verdade, fica mais elegante ficar folha setor, né? Mais salário, certo? Ou poderia ainda, numa outra versão, a gente poderia fazer, na linguagem C, permite fazer mais igual, certo? Tranquilo? Qual que é o dia do teu aniversário? 3. Olha só que maravilha. Ah, olha só. Bom, então, ele até ficou vermelho, não é o Vitor, né? Mas tudo bem, faz parte do processo. Eu não tenho culpa. Eu tenho culpa. O aniversário é dele. O que eu vou fazer? Hã? Ué, vamos fazer o quê, Vitor? Vai lá. Então, como é que eu vou encontrar o cara com salário melhor remunerado lá, o Marajá? Como é que eu vou encontrar o Marajá aqui? Sim. Pessoal, pô, o colega vai fazer aí, ó. Como é que eu faço para encontrar o salário melhor remunerado? Ou, como eu dei o nome de Marajá na variável? Não. Ele é em função do valor do salário, né? Ó, observa aqui, ó. Neste caso aqui no primeiro setor aqui, ele foi 6.000. Mas a hora que chegar aqui, ele leu 5.000. Quanto que é o maior salário que eu tenho no momento? Quanto que ele tem o maior valor? Começou com quanto? Zero. Ele é ma... O 5.000 é maior que o maior que eu tenho? Então, como é que eu faço para dizer isso aqui? Hum, essa. Mas não é o contrário? Não. É. Não é o salário? Quando o salário, se o salário for maior que o Marajá, não faz mais sentido do que o Marajá ser maior que o salário?
Como é que é, então? Só que isso daqui é o quê? Quando eu tenho um operador desse, eu tenho uma. Como é que é dito isso? Hã? Sabe? Salário maior que Marajá. Isso é o quê? Isso é uma. O que é isso? Condição. Se é uma condição, ela vai ter que estar numa estrutura de. De quê? If. If é uma estrutura de seleção. Poderia ser while. Mas aqui neste caso seria o quê? Um if ou um while? Ele vai fazer várias vezes? Então é um if. Então eu vou ter lá. If salário maior que Marajá. Se isso for verdade, o que vai acontecer? Quem passa a ser o maior? Não, não. O que você quer dizer? O que é a linha? Tá? Tem gente ansioso querendo falar. Bem, o que faz aqui, bem? É, não. Aí ele vai pegar o valor do Marajá e vai colocar no salário. É isso que a gente quer? Se salário é maior que Marajá, o que acontece? O que você tem que fazer? Quem que tem que passar a ser maior? E como é que eu faço isso? Não. Quem sabe? Marajá recebe salário. Tá vendo? Tinha gente ansioso para falar. Porque daí ele recebe o valor do maior, não recebe? Não é isso? Tá. Bom, o que acontece? Ele pede o valor do Marajá, vai ler o próximo salário e vai checar se está correto, certo? Aí a hora que lê o outro setor aqui, um novo setor, significa o que aqui? A hora que chegou aqui no ScanF aqui, setor. O que significa quando chegou para ler o novo setor? É, agora já passa a ser maior. Daí ele vai ler o novo salário. Então ele leu 5.000, estava zero, passou a ser Marajá, passou a valer quanto? 5.000. Aí ele leu 2.000. Veio aqui, leu 2.000, voltou lá em cima, 2.000 é diferente de zero. É, daí ele vai, total da folha, folha setor, recebe folha setor que tinha 5 mais 2.000, deu 7. Aí vai verificar, salário, 2.000. 2.000 é maior que Marajá? Marajá tá valendo quanto? 5, né? Então, 2.000 é maior que 5? Não. Então, que vai pular essa linha aqui e vem para ler o próximo salário. Próximo salário é 6.000, certo? Aí vai chegar aqui, vai ler 6.000, volta 6.000 diferente de zero? Sim. Vai somar 6.000 do total da folha de setor. Aí vai ver, 6.000 é maior que Marajá? Então, neste caso, quem passa a ser maior, quem passa a ser Marajá, é 6.000. Tranquilo? Aí chegou no último lá, leu 1.512, é maior? Não é maior. Aí vai ler zero. A hora que lê zero, o que vai fazer? É diferente de zero? Não, caiu fora. Então, o que acontece aqui? Eu vou começar um novo setor, certo?
Mas antes de eu começar o novo setor, eu preciso fazer o quê? Eu preciso dizer o total do setor, não preciso dizer o total do setor, né? Então, tem que dar um printf, aí eu vou colocar percento F, percento F, e vou colocar lá o quê? Folha 7 e vou colocar folha 7 é o total do setor, não é? Quem mais? Maravilha. Tranquilo? E como é que eu faço agora para passar para o próximo setor, certo? Como é que eu faço para acumular o valor lá na folha da empresa? Diga que dia que é o teu aniversário sem mentir agora, né? É, você, né? Hã? Dia 30. Vai cair de volta, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. É o Jonathan. Falei que ia chegar de novo lá. Tá, daí. Então, como é que eu faço isso, Jonathan? Eu tenho que calcular o total. Ó, tenho folha da empresa. Eu calculei folha do setor e o funcionário melhor remunerado, certo? Mas faltou o quê? Folha da empresa. Como é que calcula a folha da empresa aqui? Aqui eu informei os dois dos três, certo? Como é que eu calculo a folha da empresa aqui? Não. Marajá é o funcionário melhor remunerado, não é isso? Eu quero saber o total da empresa. É, isso. Como é que eu faço isso? Folha empresa, recebe, folha setor. Não, não, não. Eu fiz isso com o total da folha do setor, eu fiz isso, Flávio? Não. Então explica para ele aí como é que faz, então. Vai lá. Ah, é a mesma ideia, não é a mesma ideia? Hum, eu já tenho o total do setor, não tenho? E aí? Vamos pedir para outro Pedro aqui. Tem mais um Pedro aqui, né? É Pedro, não é? Ah, como é que a gente faz, Pedro? Eu quero calcular o total da folha da empresa. Como é que eu faço para calcular o total da folha da empresa? Mas, assim? Será que é assim, Jonathan? Oi?
Tá certo disso? É tão simples assim? É só colocar o mais? Não. Marajá é o funcionário melhor remunerado. Mas eu quero saber o total da folha da empresa, não. E daí? Jonathan, Flávio. Oi? Aonde? Mas quando a gente fez aqui para somar, para encontrar o total da empresa aqui, o que foi feito? Ah, e esse código que está aqui faz isso? Essa linha que está aqui? Não? Faz o que essa linha? É, falta um ponto e vírgula. Sim, mas aqui é uma simplificação, né? Porque é igual lá de cima, eu falei aqui em vez de fazer assim, isso aqui é igual a quê? Folha EMP mais folha setor. E se fizer desse jeito, tá certo? É a mesma coisa. Mas ele vai pegar cada vez, eu não tenho o total de todos os setores ao mesmo tempo, tenho. Eu tenho o total, ixi, desse setor, do primeiro setor aqui. Eu tenho esse cara aqui, primeira vez, não é? Aí depois eu vou ter esse outro total aqui, não é? Eu vou ter um valor de cada vez, não vou? Então, e daí faz sentido isso aqui? Não. Se eu tivesse 100 setores, você vai fazer 100 variáveis? A empresa pode. Oi? Não, mas ele pede o total da folha da empresa. E esse cara aqui tem o total de quem? Do setor? E se eu somar o total dos setores para a folha, ele vai dar o valor do total da empresa? Então daria certo o que o Pedro passou? Fez sentido? Muito bem. Se eu rodar o programa do jeito que está aqui, ele vai dar os valores certos? Ó, ele saiu da empresa aqui, então vai sair aqui. E eu vou dar um printf aqui, por cento F, vou colocar a folha EMP aqui, certo? Vai dar certo os totais que a gente precisa? Vamos, vamos pegar o pessoal que não participou ainda da aula hoje, né? Cassiano, e daí? Vai dar certo esse cálculo aqui? Do jeito que está aí? Tirei aqui, tirei aqui. Tem um erro aí? Tem? Diga, Henrique. Ah, o que que tem, Marajá? Hã? Ah, ele vai manter o valor. Ó, entenderam aí o que o Henrique falou? É, ele disse que vai manter o valor do maior salário. Então vamos dizer assim, vai dar.
Desse aqui para o próximo aqui, ele vai manter o valor que tinha no maior salário, né? Aqui no caso, vamos dizer assim, vou mudar aqui, ó, que aqui está em ordem crescente, né? Então, ordem crescente não vai mudar o nosso problema, certo? Vamos dizer assim, que o Henrique está dizendo. Se eu tiver esse aqui como sendo o primeiro setor, 101, e aqui, assim, é esse? O maior salário no primeiro setor vai ser quem? 100.000. No segundo setor que eu for ler, quanto que vai dar o valor do Marajá? É isso, Henrique? Quanto que vai ser o maior salário no segundo setor? Quanto que ele vai apresentar? 100.000. Tá certo ser 100.000, segundo? Não. Tem que ser quanto? 8. Então, como é que se corrige esse problema aí? Todo mundo entendeu a colocação? Opa, esse é uma outra, né? É, o Nico propôs o problema. Cassiano, como é que resolve, Cassiano? Isso. Aqui antes do scanf? Aqui? Não, estou calmo. Pegar a ajuda dos universitários aí. Viu que não é nada pessoal aí. Caiu aí no canto de vocês agora há pouco. Mas é por uma coincidência das datas de vocês aí. Não tem nada a ver com essa história aí, tá? Oi? Antes que lugar? Aqui? Aqui mesmo? Coloca o quê aqui? Marajá, zero. Sim. Quem concorda com o Cassiano? Bom, ainda bem que ele concorda, né? Oi? Um, dois, três, quatro, cinco. Ixi, acho que não vai rolar. Quem discorda dele? Ah, tá bom. Opa, dois, três. Então, onde seria Leonardo? Onde seria Henrique? Começo, em vez de ser aqui, colocar aqui. Sim, na prática, tanto a solução do Cassiano de colocar aqui embaixo, quanto colocar aqui, desde que aqui tenha dessa maneira, todas as duas vai dar certo, ok? É Eduardo, né? Vai. Tem um outro caso. O que que é o outro caso? Você falou? Eu já falei que eu confundi lá. Ah, hum, vamos perguntar pro o outro Iago, né? Tem dois Iago, né? Tem outro Iago ali atrás ali. Fica escondido no meio, assim, tipo, no meio das cabeças das. Tipo Cassiano, assim, né? Passa batido. E aí, Iago? O Eduardo colocou a situação que talvez teria que fazer a mesma coisa total do setor. O Eduardo aqui comentou que nós temos um problema que pode ser o total do setor também tem que ser zerado. E daí? Teria que ser zerado? O que que você acha, Antônio?
Hã? Ô, louco. Ninguém joga pedra aqui. Como assim? Ah, ó, meus filhos. E daí, Iago? Não tem? A pergunta é: nós tivemos que zerar o Marajá aqui, porque senão ia pegar o maior salário lá, certo? De toda a empresa, não de cada setor. O Eduardo colocou que talvez a Folha Setor também precise fazer isso. A Folha Setor. Faz sentido isso? E aonde que nós temos que colocar? Hã? Ah, aqui está o Marajá e colocar aqui. Folha 7 igual a zero. Assim, aí tá tudo resolvido. Fez sentido, hein? Ei, Iago. Não precisa? Então, isso aqui é desnecessário. Quem acha que isso aqui é necessário, levanta a mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quem acha que é totalmente desnecessário? Um, dois, três, quatro, cinco. País democrático, né? A maioria ganhou, certo? Então, tá tudo certo. País democrático é assim, não é? A maioria ganha. Não tô certo? Então, fica assim, beleza? Existe mais algum outro erro aí? Oi? Não, tem que calcular com todos esses aqui. É, aqui, ó. Minimizamos aqui. Então, começamos com o setor 101, ok? Vou colocar aqui, ó. Vou diminuir aqui. Ah, é. Setor 101 vai ser fácil, né? Dois, um, dois, três. 100 mil. Ponto, zero, zero. Já tem mais funcionário no setor 101? Não. Então, código zero. Vixe.
Oi? Tem, ué. É, deixa eu pôr pra rodar de novo. 101. Ah, desculpa. 100.000 não vai dar. Ele vai extrapolar o limite lá. Vou colocar 10.000. Zero. Não, não é isso não. Oi? É, tem um limite do tipo int. Ah, double, né? Nós colocamos double. Não, não vai para dar limite, não. Deixa eu só achar. Não tem erro de compilação. 101. Olha lá. 100.000. Certo? Primeiro setor. Maior salário e o total do setor. Certo? É 200 e... Quanto que é o outro valor? Pessoal, 211. 211. Ó, li 211. Vou ler o valor do primeiro salário. 5.500. 8.000. 7.000. Ixi. 2.500. Zero. Deu 23.000. 8.000. Tá vendo aqui, ó? 23.000 total do setor. Funcionário melhor remunerado, 8.000. Ok? O próximo setor, ó, 312. Salário, 5.000. 2.000. 6.000. 1.512. Zero. 14.512. 6.000. Certo? Deu certo? Aí, se eu entrar com o setor zero, o último setor aqui é zero. Dou enter. 137.512. Bateu os valores? Isso significa zerar o total do setor é necessário ou não? É necessário. Fez sentido? Ah, é- talvez alguma coisa com online GDB. Mas isso é o de menos. Tranquilo? Alguma dúvida? Bacana? Porque se a gente não zerar o total do setor aqui, o que que vai acontecer? Ele vai acumular o total. Ó, eu zerei o total do setor aqui, certo? Ele vai pegar aqui, deu 100.000 total do setor. Aí, a hora que chegar aqui, o total do setor vai continuar 105.500, 113.500, entendeu? Aí, o total do setor ele vai dobrar o montante, porque ele vai somar duas vezes. Talvez até mais do que dobrar, porque dependendo do valor que tiver para baixo, certo?
E cada setor, a hora que eu for totalizar o setor, eu tenho que zerar. Então, é muito importante essa questão do valor aqui que foi inicializado aqui, esses dois valores aqui. Por quê? Porque ele está em função desse laço de repetição aqui. Se não zerar no lugar certo, ele vai dar errado. Faz sentido? Bacana? Conseguiram entender? Ele começa do zero. Exatamente. Tá? Como eu já havia comentado, eu deixei postado umas atividades, como nós não vamos ter aula na sexta-feira agora e nem na quarta-feira de semana que vem. Seria um desperdício deixar vocês, né? Eu já deixei vocês de folga esse final de semana, né? Então, tranquilo? Então, temos algumas questõezinhas lá, né? Façam logo, né? Porque vai exigir um certo tempo, beleza? Então tá joia. Alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Gostaram desse formato de aula? Então tá bom.